acho que a gente tem, sim, melhoras, né? Principalmente da participação das mulheres, mas no que diz respeito às mulheres negras, é ainda algo muito incipiente, né? Muito novo, tratado até como, muitas vezes, como moda, né? Ou como mimimi, sei lá, né? Dessa questão de visibilidade, de representatividade, de importância de a gente ver mulheres, né? Pessoas parecidas conosco, que a gente possa se identificar em cargos de importância, né? Porque não adianta só a gente ser absorvida pelo mercado de trabalho, né? É importante que a gente esteja em cargos de decisão, né? Em cargos de posição de poder, de posição de destaque, né? Eu acho que ainda é muito difícil, né? Porque quando ou uma mulher, ou principalmente uma mulher negra, alcança, às vezes, uma posição dessa, de destaque, né? É como se ela tivesse um fardo, né? Além do trabalho que ela tem que desempenhar, ela precisa provar que ela é boa, né? Ela precisa provar por que ela merece estar ali. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente vê quando as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, né, ou pessoas negras também, alcançam posições de destaque, posições que não são esperadas, né, que a expectativa do senso comum não espera que elas estejam ali, além de desempenhar a função, o trabalho que ela deveria desempenhar, ela tem um fardo de precisar provar que ela merece estar ali, né, que ela tem capacidade para estar naquela função. Muitas vezes, né, com esses discursos de representatividade, de visibilidade, ela tem, às vezes, um fardo, né, de carregar todo um grupo com ela, de representar um grupo, né? Então, além de eu provar que eu mereço estar aqui, eu tenho que desempenhar essa função de maneira perfeita, mais perfeita do que qualquer outra pessoa, porque senão todas as mulheres negras vão sofrer, né? Porque senão a minha posição, seja ela por que meio que vim parar aqui, mas principalmente se for por uma cota, por exemplo, né? Ela não vai se justificar. E aí eu vou prejudicar todo aquele grupo supostamente vulnerável que eu supostamente represento. Quando você percebe que você sai daquele contexto rural, consegui cursar uma faculdade, quando eu consegui concluir a faculdade, eu já tinha 35 anos, né? Eu já tinha filhos, já era casada, diferente de tantas pessoas. E hoje estar coordenando um projeto dessa natureza, dessa envergadura, é muito gratificante, porque a gente já sabe o quão difícil é, né, para a mulher, e aqui na Amazônia é muito mais difícil, as oportunidades elas são mais difíceis, né, porque além de você ter que disputar esse espaço tão masculino, você também precisa disputar espaços com pessoas que vêm de fora. Existe uma visão bastante na região, bastante colonialista, de que as pessoas que são daqui não dão conta, de que as pessoas que estão aqui não são competentes, né? E aqui na região você tem muita gente que tem bastante conhecimento, né? Você tem muita gente que entende de muita coisa. Então, e essa é uma coisa muito interessante na sinergia, que é a oportunidade para as pessoas locais, né? Que é a oportunidade para as equipes locais de absorver isso, né? Em cargos estratégicos, em cargos, em posições mais altas. Normalmente as empresas, às vezes, elas trazem muitas equipes de fora, né? Isso já ocorreu muito na região, porque tem essa visão de que as pessoas daqui não dão conta. E aí, para a mulher, né? Para quem já é mulher, então, na região é um desafio maior, né? Porque além de você disputar um espaço maior por ser mulher, você ainda tem que provar duas vezes que você é competente, porque você é da região, né? E por ser mulher. Todo aquele esforço de estar há 35 anos na época na Transamazônica
apostando numa cultura, né? Hoje nós temos a primeira fábrica de chocolate instalada na Transamazônica. Hoje a gente vê produzir chocolate aqui. Nós temos o nosso chocolate, temos mais de 10 marcas na Transamazônica, temos N pessoas produzindo chocolate aqui. Mas essa, sem dúvida, foi uma das experiências bem gratificantes. Depois disso vieram outras, muitas outras. Mas foi muito bom. As mulheres na produção de cacau, elas têm um papel importantíssimo, mas elas são invisíveis. As mulheres, de modo geral, elas estão começando a aparecer agora. São os homens que vão vender o cacau, né? Mas são as mulheres que estão lá normalmente fazendo a gestão. São elas que anotam quem trabalha, são elas que anotam quantos quilos deu, elas que vão com seus maridos para a roça. Outras vezes são elas as gestoras da propriedade. Então, mas é um número muito pequeno de gestoras. É um número muito pequeno. Agora que elas estão começando a assumir um papel mais de protagonista, mas na maioria das vezes elas são invisíveis. Uma coisa interessante que se observa aqui, agora, com essas marcas de chocolate que estão aparecendo, que são as mulheres agora, sim, que estão começando esse processo de produzir o chocolate como uma renda extra na propriedade e que se percebe que muito rapidamente vai se transformar na primeira renda, né? Na renda principal da casa. Então, é o papel feminino. Mas, de modo geral, elas ainda são minoria. Minha primeira experiência profissional mesmo foi em Caruaru, um município lá do interior de Recife, no Agreste, e eu lá abri um escritório com meu ex-marido, né, um escritório de arquitetura. Então, lá foi onde eu comecei a ver o que era a mulher no mercado de trabalho. Porque os clientes, eles não queriam tratar comigo, eles queriam tratar com o meu marido, embora fosse eu, muitas vezes, quem tinha realizado o projeto, né? Eu me chamo Jumara Santos dos Anjos, sou da comunidade quilombola do Retiro de Mangaraí. Eu sou casada há 15 anos com o Breno, tenho 2 filhas, a Sofia, de 7 anos, e a Laura, de 3 meses. Eu sou formada no curso superior em Tecnologia em Logística e atualmente trabalho como conselheira tutelar em Santa Leopoldina, que é um cargo eletivo, né? Estou no mandato de 2019 a 2022. Também faço parte da Associação de Moradores da Comunidade e nós, através do curso Qualificar ES, somos formadas em panificação. Fizemos o curso pelo Qualificar, montamos uma associação onde trabalhamos aqui na agroindústria. Temos uma associação de mulheres onde trabalhamos com vendas de pães e derivados, né? Vendemos na comunidade e também nas comunidades vizinhas também. Foi bem legal, sabe? Onde elas mostraram como seria o projeto piloto do Rio Mangaraí aqui na nossa comunidade, que estariam trazendo mais pessoas com mais influência, onde poderia estar ajudando mais a nossa comunidade, abrindo, né, um leque de oportunidades, né? Porque elas estão nos ouvindo. Então, agora já estão sabendo das nossas necessidades. Porque, por mais que o projeto já tenha alguns pontos assim específicos a ser trabalhados, mas nem tudo vai encaixar sempre para a nossa comunidade, né? Então, está sendo bem legal. Eu tenho participado das reuniões que tem tido aqui, né, na comunidade. Na verdade, eu nem chamo de reunião, eu chamo de bate-papo, onde a gente se conhece bastante, sabe? Onde a gente tem a necessidade de falar e tem quem ouça, né? Eu me chamo Marlúcia Alves da Costa, moro já há 10 anos aqui em Barcarena, sou natural de Cametá e para mim é um privilégio muito grande poder conhecer pessoas maravilhosas como vocês e a oportunidade que foram abertas para nós de levar um pouco do nosso trabalho e chegar nas mãos de pessoas que podemos, né, ver o rosto das pessoas com o trabalho que foi construído sobre nossas mãos. No momento que abriu essas portas,
para nós da Sinergia, que passei a conhecer o projeto da Sinergia, Travessia Barcarena, foi no momento assim que a gente estava passando por um processo muito difícil, que a pandemia chegou até nós, então foi um momento que os recursos começaram ali a se apertar, então foi como uma luz assim para nós mulheres. Eu recebi um convite da minha irmã, que ficou sabendo, então ela foi até a minha residência e disse, Marluce, você gostaria de costurar as máscaras? Aí eu disse assim, a gente já fica meio retraída, né? Eu disse, não, acho que não, é muita responsabilidade, deixa eu quietinha aqui. Mas aí depois ela disse, não, você consegue, você tem talento, você consegue fazer a determinada quantidade e entregar no dia certo. E eu fiquei assim um pouco preocupada, né? Vem aquela dúvida, será que eu vou conseguir alcançar essa meta, que a gente tinha uma meta de 500 máscaras por semana? Será que eu vou conseguir? Há um teste de qualidade, será que eu vou passar? Vem aquela dúvida, né? Mas ela disse, não, você consegue, você é capaz. Aí a minha autoestima começou a levantar, né? E então aí eu fui fazer a minha inscrição e a Larissa me deu um teste e eu passei ali naquele teste de aquelas máscaras. Para mim foi uma vitória muito grande quando eu consegui também entregar o primeiro kit. Foi assim um sucesso para mim, eu vim radiante quando eu consegui entregar o primeiro kit de máscara. Depois que as portas se abriram do projeto Sinergia, eu passei a ser mais conhecida. As pessoas viram ali meu trabalho, viram a minha costura, até mesmo as minhas próprias irmãs se surpreenderam comigo, né? Porque eu sou mais retraída assim no meu cantinho, eu não sou muito exposta para as pessoas, mas assim, me ajudou bastante no mercado de trabalho. Vamos falar também um pouquinho, primeiro, de como a gente conheceu, né? A Sinergia chegou na nossa escola com palestras sobre DST, prevenção, onde a Marcileia e a Lúcia ministravam todas essas palestras. E aí a gente conheceu a Marcileia e a Lúcia e demos início num projeto, né, teatral sobre abuso sexual, aonde nós apresentamos essa peça de teatro em vários lugares, para várias empresas, para várias pessoas. A gente, na época, tinha um grupo de teatro e, por coincidência, a gente já tinha uma peça que era basicamente o que a Marcileia e a Lúcia foram palestrar, né, sobre esse assunto. Então, a gente uniu o útil ao agradável e complementou as palestras delas, e aí a gente começou a apresentar para jovens, adultos também, adolescentes. Então, foi muito bacana essa experiência que a gente teve. Contava a história de uma garota abusada, né? Ela não conversava com ninguém, era distante na escola, e assim, se sentia amedrontada com aquilo. E aí ela tinha uma amiga, que essa amiga Riang fazia o papel dela, se apresentava com as duas. Eu era a garota abusada, a Riang era a minha amiga, e aí que deu uma força, uma ajuda para denunciar, para correr atrás. Essa peça foi uma peça que eu digo que foi de muito sucesso e marcou bastante a gente, por conta que aonde a gente chegava para apresentar, não tinha como as pessoas não se emocionar. Eu digo que marcou bastante, porque vendo outras pessoas chegando na gente, conversando, se abrindo, conseguindo se expressar, isso para mim foi muito importante, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem conversar sobre esse assunto, não conseguem se expressar, sabe? Então, acho que isso marcou demais. Tanto que aonde eu passo, se eu tiver uma oportunidade de falar desse projeto que eu fiz junto com a empresa Sinergia, eu falo, porque foi muito impactante. A importância de um jovem, de uma adolescente, pré-adolescente ter essas informações ajudam muito na prevenção de uma gravidez indesejada na adolescência. Evita de pegar DST e IST, porque a maioria dos adolescentes às vezes não tem uma informação dentro de casa e às vezes tem como tabu. Não é um tabu.
é algo que precisa ser conversado, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, e de certa forma não é conversado. E é um assunto do dia a dia que precisa ser repassado e muitas das vezes não é. Como para evitar pegar uma DST, IST, ou para evitar de ter uma gravidez indesejada na adolescência, que é um período muito difícil, ou de denunciar, né, caso tenha sido abusado, sofrido algum tipo de violação. É importante denunciar e muitas das vezes as pessoas guardam para si. Então, é preciso ter essa coragem e informação para poder denunciar e saber que a pessoa vai ser ouvida, que ela tem que denunciar aquilo. Então, é muito importante, de fato, ter essas palestras informando, porque se ajudar 1% de 10 pessoas, já é muito. Se conseguir conscientizar uma, o trabalho está feito, porque essa uma vai conscientizar mais uma e essa outra vai conscientizar outra e assim por diante. Então, essa é a importância que deve ser repassada, sim. Primeiro, como o assédio é uma questão que se impõe, né, a circulação, a mobilidade das mulheres, é algo eu acho que hoje é muito sabido pelas pessoas, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? A gente deixou de tratar isso como algo normal, né? Ou como inofensivo, ou como brincadeira. E como muitas vezes, né? Uma mulher pode deixar, às vezes, de estudar à noite, né? Ou de acessar determinado trabalho, né? Porque ela vai precisar caminhar por um trecho escuro à noite, né? Do ponto de ônibus até em casa, né? E como isso acaba dependendo de que ela tenha outros suportes da família para que possam buscá-la, né? Para que possam esperá-la, para que ela não corra esse tipo de risco. E como as mulheres vivem isso de maneira muito diferente também, né? Isso foi algo que me chamou muita atenção na pesquisa, é como diferentes mulheres são lidas de maneiras diferentes também no assédio. Às vezes a gente acha que todas as mulheres sofrem assédio, enfrentam o mesmo tratamento ao circular na rua, né? Mas a gente sabe que as mulheres também são diversas, os corpos das mulheres são diversos. E eles também são assediados de maneiras diferentes, né? As ofensas que se ouvem, né, ou que muitas vezes se chamam de elogios, também são diferentes, né? Também falam um pouco sobre como nós, como sociedade, lemos esses corpos, vemos esses corpos. Pensar um pouco como os corpos das mulheres negras, quais são as experiências das mulheres negras em relação ao assédio, né? A pensar que especificidades o assédio a essas mulheres, a esses corpos, podem nos fazer pensar, né? Porque o que a gente escuta muitas vezes, né, na rua, são falas muito diferentes. Eu procuro, primeiro, trabalhar com aquilo que eu acredito. Foi sempre algo que eu persigo na minha carreira, né? Trabalhar com o que eu acredito, trabalhar com conhecimento que me desperte, que me instigue a aprender e que me instigue a lidar com pessoas, né? Que me proporcione aprender com outras pessoas e também sensibilizar essas pessoas de alguma forma para o que eu conheço, né? Para aquilo que eu sei. Chegando no território, né? As famílias, né? Lidam com pessoas de fora, pesquisando-as, né? Tratando-as às vezes até como um objeto de pesquisa, né? Como algo a ser diagnosticado, algo a ser classificado. E eu acho que o principal que a gente pode trazer, e eu acho que eu tento trazer com o meu trabalho, e talvez, não sei se pode ser chamado de legado, mas é tratar essas pessoas como humanas, e não só como humanas, mas como humana igual a mim, exatamente igual a mim, né? Não menor porque está sofrendo, né? Ou que vai ser assentado, ou menor porque eu sou de uma região que é economicamente mais privilegiada do que a região que elas estão, porque eu sou da cidade. E eu acho que é muito legal quando a gente consegue fazer que essas pessoas, né, essas meninas, de fato se reconheçam e se identifiquem, né?
e vejam alguém que não seja uma criança, que não seja inocente, ingênua, vá ver como alguém muito diferente. Meu maior legado talvez seja a minha amizade. Eu procuro ser muito amiga das pessoas com quem eu me relaciono, né? Eu gosto de dizer que eu não gosto de ter colegas, né? Eu gosto de ter amigas e amigos perto de mim, então eu procuro ser amiga. Uma das coisas que acho que a vida me direcionou muito para isso, a gente, como produtora, como agricultora, né? A gente começou a trabalhar muito forte aqui com cacau, né? E o cacau é uma cultura sustentável, a gente trabalha com cacau em sistema agroflorestal, então, de certo modo, acabei me envolvendo muito nas políticas de desenvolvimento regional para essa cadeia produtiva. E aí a minha contribuição é no sentido de participar ativamente das políticas que estão sendo pensadas para a região, né, de modo a contribuir para que o desenvolvimento, para que ocorra o desenvolvimento dessa região, um desenvolvimento que seja de fato sustentável, né, que traga oportunidades para as pessoas daqui, que traga condições para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que tenham oportunidades de trabalho, assim como eu tive, para que tenham oportunidade de ocupar cargos de liderança, de chefia, assim como eu ocupei na minha trajetória profissional, na minha carreira profissional, mas que também tenham essa preocupação ambiental, essa sustentabilidade, né? Meu legado é contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento desta região, que ele seja um desenvolvimento sustentável de fato. O que existe entre mim e a Sinergia, por conta da Maria, é uma relação de extrema confiança. É aquela relação que você admira, você respeita e você confia. Confiança é uma das coisas mais difíceis de você atingir em relação aos seres humanos, né? Eu confio em Maria. A coisa que eu considero mais importante dentro do trabalho da Sinergia é fazer com que cada trabalho cumpra os propósitos da empresa. Porque você sabe, né, que é muito fácil a gente colocar os propósitos. O difícil é você manter a coerência com esses propósitos. Então, é a coisa que eu procuro dentro do trabalho, focalizar. O trabalho tem seus objetivos, mas existe o propósito da empresa, e essas duas coisas não podem estar divergentes, eles têm que ser convergentes, dentro de alguns limites, mas têm que ser convergentes, né? Porque os propósitos, eles são produzir as transformações sociais que são necessárias nesse momento, né? E eu trabalho muito com metodologia, né? Os trabalhos que eu fiz na Sinergia foram muitos de metodologia, de criar metodologias, porque metodologia é a expressão da estratégia. Porque a metodologia trabalha com como é que eu vou atingir determinado fim, determinado propósito, determinado objetivo, determinadas condições que eu quero que estejam colocadas no futuro. Isso é metodologia. Então, para mim, desde o começo da minha profissão, que metodologia é uma coisa que vem para mim espontaneamente. Você precisa saber como chegar a um determinado lugar. Eu penso que a Sinergia é um lugar onde todos os gêneros e todas as raças e até alienígenas teriam um lugar tranquilo para ficar. Pelo menos é assim a experiência que eu vivo. A Sinergia é uma empresa humana. É uma empresa humana, extremamente humana. Eu comecei a trabalhar com favela em 1983. Eu peguei, e daí para frente não deixei mais de fazer isso. Eu peguei todos os estágios e todas as mudanças que foram sendo, até algumas que foram, vamos dizer assim, imprimidas pela minha prática. E o que é que eu vi? Que é uma questão dialética. Nós começamos a urbanizar favelas, mas, ao mesmo tempo, não se mudou a condição de desigualdade que impede que uma pessoa de baixa renda tenha acesso a uma localização urbana.
o mercado imobiliário, né, a valorização das terras na cidade, tudo isso impediu. Então, o que aconteceu? Todas as pessoas que foram afluindo do campo para a cidade, ou que não tiveram condições de ter uma moradia na própria cidade, seja através do aluguel ou através da compra, elas foram migrando para as favelas. Então, a favela foi recebendo todo esse contingente, não é somente de imigração externa, do campo à cidade, de imigração interna, porque as pessoas foram perdendo renda e perdendo condição de pagar legalmente uma moradia na cidade. Pagar, quando eu digo, é um aluguel. O professor me chamou para fazer o primeiro trabalho com favela, em 1983. Né? Foi quando começou uma longa trajetória na minha vida, que foi trabalhando com urbanização de favela. Comecei no setor público, fizemos alguns trabalhos que foram considerados pioneiros. Né? Depois eu vim para São Paulo com a empresa que foi fundada por uma pessoa desse trabalho, isso ainda era no setor público, depois no setor privado. E daí para frente, eu passei muitos anos trabalhando com urbanização de favela, foram quase 30 anos. Né? Foi o tema do meu mestrado, foi o tema do meu doutorado. O doutorado eu fiz não para ingressar na carreira acadêmica, mas eu fiz para deixar a minha contribuição de 30 anos trabalhando com a favela. Tem sido muito gratificante, porque nessas trocas de saberes é onde a gente, no diálogo, a gente percebe onde que alguns defeitos, até mesmo nós mesmos, mulheres, onde a participação é maior, onde a gente precisa se unir mais, se empoderar mais, se colocar mais à frente de muitas coisas, sabe? Porque a sociedade já diminui muito a gente, né? Então, nessas trocas de saberes, nessas conversas que a gente teve, a Paula, a Júlia tem incentivado muito a gente a se unir mais, a evoluir como sociedade, sabe? Crescer, se unir para crescer. E a comunidade tem um grande potencial. E onde a gente tem notado isso através dessa troca de saberes, até porque a gente achava que não tinha esse pensamento nosso, assim, interior, tem aquela desconfiança, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Sempre muito pessimista, sabe? Então, a gente tem mudado muito esse pensamento através dessas reuniões, das trocas de saberes. A mulher tem se envolvido mais em todos os trabalhos onde a gente tem notado que tem mais a presença de homens. E a mulher é mais detalhista, esse trabalho sendo feito na recuperação dos rios e do desenvolvimento aqui na comunidade, para nós é muito importante. Até porque aqui, eu posso citar a nossa comunidade como exemplo, a mulher tem uma visão muito maior aqui de trabalho na comunidade, porque a nossa realidade é que os homens saem para trabalhar fora e as mulheres é quem ficam mais na comunidade, onde se envolvem mais, principalmente em trabalhos manuais. Aqui na nossa comunidade, as mulheres têm mais envolvimento. Se envolvendo mais hoje, a gente pode estar fazendo um trabalho de conscientização para as minhas filhas, né? Que eu, trabalhando, eu estou aprendendo, porque o aprender nunca é constante, né? E aprendendo, eu posso estar passando para elas a necessidade de preservar, a necessidade de manter, de cuidar das nossas nascentes, principalmente. Para mim, já era difícil a visão de ter a formação de curso superior. Era um sonho que, quando eu realizei, eu achava assim que, nossa, eu vindo do quilombo, quando eu falava na faculdade, que eu morava numa comunidade quilombola, as pessoas falavam, mas o que é isso? Do que se trata? Isso é morar na roça? Eu falei, também. E hoje, estando no Conselho Tutelar, eu me vejo na mesma situação. Mas como assim você está conselheira tutelar hoje? Você é lá do quilombo? Sim, sou do quilombo, mas venho me capacitando, né, todos os dias, porque estar no Conselho Tutelar é uma capacitação que a gente vem fazendo diariamente, né, enfrentando os problemas, né, lá onde a gente vai adquirindo conhecimento. Para nós mulheres, às vezes muitas são totalmente dependentes do seu esposo.
Então, às vezes, a gente quer ter alguma coisa ali para você poder ajudar, para você poder comprar. Então, tudo isso, muitas das vezes, a gente pensa que não é, mas levanta o nosso autoestima. Você é capaz de fazer. Então, eu me vi nesse ângulo que eu era capaz de ajudar o meu esposo a construir a nossa casa. Ver o fruto também das minhas mãos, do meu talento. Porque eu vejo assim, que nós mulheres, cada uma de nós tem um talento. E às vezes o nosso talento está ali escondido, a gente não quer colocar para fora, às vezes você tem medo desse impacto de outras pessoas não gostarem. Então, eu recebi esse convite de costurar essa máscara, né? Também me levantou. Eu estava aqui ali, quietinha, mas eu pude ver que eu sou capaz de fazer algo para me ajudar, né? Ajudar a minha família, me ajudar também. Primeiramente, a gente tem que se amar, né? Gostar de si mesmo, olhar no espelho e dizer eu posso, eu consigo. Então, eu estou dizendo aqui como mulher que eu consegui. Nós somos privilegiadas, né? Se a gente olhar, no rosto das pessoas tem uma máscara, se você for olhar, o corpo da pessoa tem uma vestimenta, as fardas de empresa, e tudo isso é porque alguém costurou. Eu sempre olho assim, diz assim, eu costurei aquela peça, né? Eu costurei aquela máscara para que essa pessoa estivesse ali sendo protegida num momento difícil.